show de saúde. 820. Gazeta M, show de saúde. Olha, segunda-feira, hoje dia 5 de fevereiro, estamos começando aqui na Gazeta o nosso show de saúde. Vamos falar aqui sobre ansiedade no trabalho. Muitas vezes nós já conversamos aqui no nosso show de saúde sobre a ansiedade e sobre alguns dos problemas que ela traz às nossas vidas. Um ponto da nossa vida em que ela pode prejudicar é exatamente no nosso trabalho, no cotidiano, do dia a dia. Mas como a ansiedade atrapalha? O que podemos fazer a respeito? Olha, quem nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre isso é o Dr. Bruno Almeida, ele que é psicólogo clínico e organizacional. Dr. Bruno Almeida, seja bem-vindo à Gazeta, ao nosso show de saúde. Bom dia. Bom dia, João. Obrigado pelo convite aí. Bom dia aos ouvintes da Gazeta. Muito bom dia, doutor. A satisfação é toda nossa recebê-lo aqui. Agora, no geral, doutor, como que a ansiedade, ela afeta as nossas vidas? Então, João, uma coisa que é bem interessante a gente pensar, porque às vezes a gente pensa que a ansiedade, ela acontece só quando existem casos graves, né? Mas nós identificamos na ansiedade tudo aquilo que tira a gente de fazer a coisa como já planejado anteriormente. Então, de repente, você vai para o seu aí na rádio e de você sair da sua casa até chegar no trabalho, você fica com aquela palpitação no coração, aquela ansiedade, daquela tontura, e isso é que a gente precisa trabalhar. Agora, você tem aquela ansiedade de, poxa, eu quero fazer um trabalho bacana no jornal, né, na minha rádio, aí a gente entende que é uma ansiedade natural, uma ansiedade é normal. Certo. Agora, que sinais, doutor Bruno, que a gente pode notar que a gente já está com ansiedade? A gente tem alguns sinais que aparecem para a gente, que a gente possa identificar? Sim, Jô. Envolve um movimento assim. Quando a gente pensa nos sintomas físicos, envolve uma questão de tontura, dá aquela palpitação no coração. Então, se você analisar a pressão da pessoa, a pressão sobe, ela tem aquele famoso frio na barriga, ela tem aquela falta de ar, ela não consegue respirar, ela tem aquela respiração muito curta, muito breve, e deixa ela ainda mais ansiosa. Agora, na questão psicológica da mente, é aquela pessoa que fica pensando, e normalmente é um pensamento pessimista e aquele medo constante de que as coisas saiam do controle, que não dê certo, e além do nervosismo que a pessoa sente. Certo. No trabalho, com toda certeza, aparecendo também esses sinais, como que isso pode prejudicar no nosso trabalho? Então, Jô, envolve o movimento, né? Hoje nós estamos tendo esse período de tecnologia, de muita informação, existe toda essa pressão de prazo, né, muito curto, a gente tem uma desorganização enorme, sobrecarga de tarefas, e aí no trabalho o que acontece? Se a pessoa não tem um lado organizado, uma questão de saber fazer pausas, de saber respeitar, ela começa a colocar tudo aquilo para ela vai sentir naquela ansiedade cada vez mais. A gente chama de gatilhos da ansiedade, pequenas coisas que vai acumulando no dia a dia. Então, de repente, aquela briga com um colega, aquele trabalho que não ficou legal, que o chefe reclamou, você vai sair mais tarde da hora de almoço, você tem que chegar mais cedo, pequenas coisas vão somando, consequentemente ela vai ficando ansiosa e também vai perdendo a produtividade e o foco no trabalho. E essa pressão de resultados, hoje as empresas estão exigindo muito mais resultados, exigindo muito mais dos seus funcionários, né? Que tenham um alto nível de competitividade, principalmente essa guerra que nós profissionais temos até com colegas e com o mercado, né? Então toda essa pressão influencia muito, né, nesse processo. Perfeito, João. Além dessa pressão, né, hoje, infelizmente, o trabalhador que está registrado, que ele está dentro de uma organização, ele tem aquele medo de perder o emprego. Né? Então, só esse movimento que você me disse e também o medo de perder o emprego já gera uma ansiedade enorme, e aí não só no colaborador, né, mas a equipe inteira fica com aquela ansiedade, né, aquele medo das coisas darem errado, de repente a empresa falir, de repente mudar as coisas ou diminuir o número de funcionários. Então, infelizmente,
está um movimento de muita ansiedade dentro das organizações. E isso acontece tanto para funcionário de baixo escalão quanto para chefia também, né? Porque temos visto aí muitas empresas que estão demitindo até várias pessoas que têm um cargo alto. Exato. Hoje nas organizações, além desses cargos, né, que a gente está pensando operacionais, os cargos de liderança têm sido um motivo porque eu até costumo brincar assim, Jô, que o líder, né, ele tem que se autoconhecer, ele tem que se responsabilizar pelo comportamento, pela inteligência emocional dele, porque infelizmente ele vai transferir para os seus subordinados aí. Então o que acontece? Se é um líder ansioso, ele vai fazer com que a equipe seja ansiosa. Então ele precisa se autoconhecer, ele precisa entender como que faz para, de repente ele viu que está todo mundo ansioso, como que ele faz para o pessoal dar aquela relaxada, dar aquela pausada para daí retomar as atividades. Mas o que a gente vê hoje, infelizmente, são líderes com ansiedade, porque existe uma pressão de cima, e eles simplesmente transformam essa pressão para os outros trabalhadores. Aí e acaba muita ansiedade. Não só transfere, como aumenta, né? Sim, também, Jô. E aí, nesse caso, é importante a gente colocar que aí pode desencadear um distúrbio de ansiedade no trabalho. E pode haver crise, no caso. Isso, e só para você entender, Jô, hoje aqui no Brasil, a gente tem em torno aí de quase 10% da população que sofre de distúrbio de ansiedade, ou seja, aquela pessoa que foi diagnosticada por um médico, e aí a gente vai ter quase 19 milhões de brasileiros afetados por distúrbio de ansiedade. Nossa. É um número bem significativo, e a tendência é aumentar se a gente não souber lidar com ela. E como tentar controlar ou amenizar isso, doutor? Então, existem algumas formas, como eu falei anteriormente, de você se organizar, de você ter esse cuidado. O que eu observei muito dentro das organizações é que as pessoas não seguem um roteiro, as pessoas não têm o hábito de marcar as tarefas a serem realizadas. Então ela simplesmente vai fazendo. Uma dica interessante para quem está ouvindo e está no trabalho, ou vai trabalhar agora, é a pessoa anotar as tarefas que ela tem que realizar durante o dia. Fazer uma agenda, é isso? Perfeito. Você vai listar as coisas que você tem que fazer. As coisas importantes, né? As mais importantes. Perfeito. Exato. Você listou e aí o que acontece? Automaticamente você vai saber as coisas que você tem que fazer. Se chegar por um imprevisto, uma nova atividade, uma nova tarefa, você inclui ali e não vai tirar você daquela sua zona de conforto para poder realizar aquilo. O que acontece muito é assim, a pessoa está na primeira tarefa, vem uma outra pessoa, já passa uma outra que não tem nada a ver naquele momento que ela previu, e ela já, a partir disso, começa a ficar ansiosa. Então a dica é, a pessoa precisa, né, de organizar, ela precisa também ter foco, né? Hoje, infelizmente, no nosso dia a dia é bem difícil, né, Jô? É verdade. A gente acorda, já tem um WhatsApp, tem e-mails para responder, então a pessoa tem que ter foco. Então, colocar alguns horários do dia para ela ver um e-mail, se é e-mail pessoal, mas se é e-mail do trabalho, ela vai focar ali. O WhatsApp, se não vai usar na hora que ela estiver fazendo o trabalho dela, deixa no modo avião ou desliga o celular, para a pessoa ter um pouco de foco, né? Evitar redes sociais quando estiver no trabalho, porque aí é uma coisa que acontece, você vai tirar o foco, vai te deixar menos produtivo, e você também não vai conseguir realizar a tarefa. No nosso caso aqui, a gente trabalha com rede social, então não tem como a gente fugir da rede social, mas com toda certeza tem que saber fazer o bom uso da rede social, né? Perfeito, João. Envolve até esse movimento. Hoje, eu acho que no caso de vocês envolve uma questão profissional mesmo, acho que de tentar conquistar o público, porque querendo ou não a rádio ela está migrando, né, da rádio para o meio online, né? Conectar com as outras pessoas. E aí você vê que é um trabalho muito mais complexo, porque como é que você tira o foco do seu perfil pessoal e foca só no trabalho? Porque de repente vai aparecer as notificações, né? Você tem que tomar todo cuidado para não perder o foco. Porque às vezes você acha, não, é um minutinho só, mas se você somar esses 1 minutinho, de repente vai dar 1 hora, e nessa 1 hora você poderia estar fazendo uma outra coisa. No nosso caso aqui da comunicação, a gente já está mais acostumado com isso. Agora, tem algumas profissões que realmente você desfocar do trabalho e ficar focado no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, enfim, nas redes sociais, atrapalha em muito, e as pessoas devem ter muito cuidado com isso realmente. Para a gente encerrar, doutor, acompanhamento psicológico ajuda nesse caso aí? A gente precisa partir para essa questão de acompanhamento psicológico, se isso acontecer?
Sim, olha, Jô, eu gosto sempre de dizer assim, antes da gente tratar o mental, é importante a gente tratar o biológico, né? Então, se a pessoa que está me ouvindo agora e ela está sentindo um desconforto, é interessante ela passar no médico, fazer aquele check-up mesmo, verificar se está tudo ok. Se não tem nada biológico e mesmo assim continua essa ansiedade, é interessante procurar um psicólogo, né, alguém que vai acompanhar e vai identificar o que está acontecendo no mecanismo psíquico dela, o que gera essa ansiedade. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas começou a ansiedade essa semana. E aí a gente vai fazer uma análise de que não começou essa semana. De repente faz muitos anos que a pessoa está sentindo, mas só agora desencadeou. Então eu super recomendo, Jô, uma coisa que é bem interessante a gente falar aqui, é que hoje tem um tratamento que vem sendo utilizado dentro dos consultórios de psicologia, do consultório médico, que é uma técnica chamada Mindfulness, ou atenção plena. Que é uma técnica de respiração, né, uma técnica de meditação, que a pessoa acaba tendo consciência do corpo dela, tendo um olhar voltado para ela mesma. E isso grandes empresas têm feito, como o Facebook, o Google, com seus funcionários, eles conseguem ter autoconsciência do que está acontecendo com eles, automaticamente diminui a ansiedade, né, ou outros sintomas que são desagradáveis para a pessoa, e quando ela retoma para o trabalho, ela tem mais produtividade. Né? Então, para a pessoa que tem ansiedade e de repente quiser procurar um especialista de Mindfulness, é bem interessante. Viu? Maravilha. Conversamos hoje aqui sobre ansiedade no trabalho, conversando com o Dr. Bruno Almeida, psicólogo clínico e organizacional. Ao senhor, Dr. Bruno, muito obrigado pela disponibilidade, tirar um tempinho aí para nos atender com muito carinho, trazer essas informações para os nossos ouvintes aqui da Gazeta. Obrigado, hein? Eu que agradeço, João. Bom dia para vocês aí. Bom dia, boa semana, doutor. Para vocês também. Tchau, tchau.